A paz do Senhor Jesus, imitadores de Cristo, eu sou o Pedro e hoje estou aqui para ler com vocês o penúltimo capítulo do livro O Amor Mais Louco da História, do nosso irmão Dave Leonardo. Estou feliz, já estamos finalizando o livro e está sendo uma bênção. Hoje estou sem meu óculos, a Carol acabou de sair para procurar ele porque eu acho que eu deixei no carro. Mas vamos ler mesmo assim, creio que será uma bênção. Hoje leremos o capítulo 9, que tem por título Não Escuto Deus, que diz: Há algum tempo recebi um convite para pregar em uma cidade do estado de Alagoas e quando cheguei fui recebido no aeroporto pelo pastor da igreja local, que tinha me convidado. Ao entrarmos no carro, pegamos cerca de 40 minutos de estrada até a cidade destino, que segundo o que o pastor havia me contado, era a cidade mais crente do Brasil, de acordo com algumas pesquisas feitas. Assim que me disse aquelas palavras, me animei e comecei a imaginar como seria esse lugar, abarrotado de cristãos posicionados, proféticos e cheios de Deus. Fiquei imaginando pessoas na fila da lotérica recebendo profecias e orações, cristãos que iam ao supermercado e evangelizavam no caixa, as pessoas da fila e os empacotadores, homens e mulheres de Deus que aproveitavam qualquer oportunidade para manifestar o reino dos céus e o caráter de Cristo em suas vidas cotidianas. Todo dia deve ser dia de Pentecostes ali, pensei. Enquanto rapidamente esses filmes passavam em minha mente, aproveitei para perguntar àquele pastor como era o índice de criminalidade na cidade. Ele, sem hesitar muito, respondeu: altíssimo. Achei aquilo extremamente assustador, mas logo cogitei a possibilidade de os ladrões serem as da cidade vizinha. Continuamos a conversa e, certo momento, resolvi perguntar como era a questão da honestidade naquele lugar. Se o povo era honesto, se pagava as contas em dia, se a taxa de inadimplência era baixa, mas, novamente, para minha surpresa, aquele pastor discursou a respeito da dificuldade que a cidade enfrentava em relação a isso. Sem entender muito bem a ligação daquelas respostas com a informação inicial no nosso bate-papo, decidi fazer mais uma pergunta para aquele homem. Pastor, me deixe perguntar uma última coisa. Como é o índice de divórcio na cidade? Questionei. Muito alto, ele respondeu. Eu mal podia acreditar no que estava ouvindo. Como a cidade considerada mais evangélica do Brasil parecia ter os piores ou mesmo os índices de qualquer outra cidade do país. Aquilo não fazia o menor sentido para mim e confesso que me entristeci muito com toda aquela situação. Conforme fomos entrando na cidade, percebi que a cada 50 a 100 metros havia uma porta de igreja aberta com um nome estranho, o Vale do Óleo de Deserto da Macedônia, ou algo parecido com isso. A grande revelação é que os dados recolhidos por todas essas pesquisas levam em conta a quantidade de igrejas que aquele lugar possui, e não a transformação que os cristãos que moram ali passam ou deveriam estar passando. A quantidade de igrejas no Brasil não salvará a nossa nação. O que salvará o nosso país é o posicionamento de cristãos que ouvem a voz de Deus e o obedecem. Do contrário, damos como esses continuarão apenas trazendo vergonha para o nome de Cristo. Em 2 Crônicas 7 diz: E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então os ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O povo de Deus precisa se levantar, buscar a face do Senhor, e clamar pela mudança em nossa nação. Somos nós que precisamos nos arrepender primeiro, nos render, nos humilhar, orar e nos posicionar para que haja cura, restauração e transformação social. Mas jamais seremos capazes de fazer isso se não ouvirmos a voz de Deus e não valorizarmos a sua presença. Desde o início da minha caminhada com Deus, sempre entendi a importância de dar valor à sua voz e presença, mas conforme fui desenvolvendo um relacionamento ainda mais profundo com Ele, percebi que essa também era a manifestação do seu amor por nós. Em 1 Samuel 3, lemos a história da infância do profeta Samuel, quando ele ainda vivia sob a tutela do sacerdote Eli, um homem que era responsável por ligar o povo a Deus e vice-versa, enquanto Cristo ainda não tinha vindo. A Bíblia relata que Ana, mãe de Samuel, não podia ter filhos, o que era motivo de muita vergonha, humilhação e tristeza. Porém, depois de muito clamor e perseverança em oração, o Senhor atendeu ao seu pedido e lhe concedeu um filho, o qual ela consagrou e devolveu a Deus. Para isso, ela entregou o menino nas mãos do sacerdote Eli,
que não era uma pessoa qualquer, mas aquele conhecido como o homem que ouvia e deveria ouvir a voz de Deus, a referência de autoridade espiritual do povo. Entretanto, apesar de ser um homem com muita incumbência eclesiástica, tão forte e séria, a palavra nos diz que Eli era um péssimo pai e sacerdote do seu lar. A sua casa era um caos e seus filhos eram pessoas extremamente más e promíscuas. Alguns vivem dentro da igreja, mas precisam ser evangelizados todos os dias. Frequentar uma igreja não nos torna cristãos. Aliás, esse engano tem confundido muitas pessoas que continuam com sua vida de pecado, mas pensam que por estarem inseridos em um contexto de igreja, de alguma forma, são imunes ou até mesmo santificados. Satanás não mudou as estratégias. Ele não precisa levar ninguém para o mundo. Na realidade, para ele, algumas vezes, é até melhor ter frutos podres dentro da igreja, pois deverão contaminar os outros que estiverem por perto. E essa é a realidade dos filhos de Eli e o ambiente em que Samuel foi criado. Algo interessante sobre essa narrativa é que a Bíblia nos afirma, alguns versículos adiante, que Samuel, mesmo menino, foi usado para profetizar sobre Eli dentro de sua própria casa. A voz de Deus era tão escassa que o Senhor precisou levantar outras pessoas para anunciar que a casa de Eli inteira seria destruída. Esse homem é alguém que deveria ouvir a voz de Deus, porém deixou de escutá-la. Alguém que parou de dar razão à voz do Senhor. O homem que escolheu honrar e valorizar mais os filhos do que Deus. A ausência da voz de Deus é um dos perigos mais intensos que podemos correr, pois é ela que traz esperança, renovo, restauração, direção e propósito. Sem isso, andaremos sem rumo, sem objetivos e sem aperfeiçoamento em nossa vida, já que é através do nosso relacionamento com Ele que aprendemos a discernir a sua voz das vozes do mundo. É por esse motivo que precisamos ouvi-la o tempo inteiro, e não apenas de vez em quando. Deus está falando a todo momento, e o que temos de fazer é apenas nos colocarmos à disposição para ouvi-lo. Foi o que Samuel fez. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. 1 Samuel capítulo 3, versículo 10, tradução ARC, Almeida Revista e Corrigida, grifo do autor. Nesse texto, algumas coisas importantes me chamam muita atenção. A primeira delas é de que Deus chama um menino, não um homem. A segunda é que, além de chamar um menino, ele chama alguém que não tinha cargo nenhum, que não tinha posição. Uma outra coisa que me intriga nessa história é que o Senhor já havia tentado contato com Eli, mas não conseguira, e por isso falou com Samuel. E por último, em vez de falar com algum dos filhos de Eli, que deveriam ser os mais indicados para a tarefa, Deus decide se comunicar com o menino Samuel, que nem da família era. Em outras palavras, o Senhor altera a ordem sacerdotal, escolhendo alguém que não tinha nenhum contato com a voz de Deus naquela época, porque quem deveria ouvi-lo não estava cumprindo seu papel. Nesse contexto, acho muito intrigante a maneira como Deus age com o menino. Ele não desiste de Samuel quando esse não reconhece sua voz algumas vezes, mas permanece no mesmo lugar esperando que ele voltasse ao quarto. Samuel, pensando ser chamado pelo sacerdote, ia e retornava para o seu quarto sem saber que quem o chamava era o Senhor. Mesmo depois de todos esses anos, Deus escolhe manter o mesmo ponto de encontro, o lugar onde o acharemos e ouviremos a sua voz. Sempre será o nosso quarto, a sós. Deus pode falar através de outras pessoas. Ele tem poder para falar através de profecias, palavras de conhecimento e até mesmo usar uma mula, como em Números 22. Porém, nada substituirá a maneira como ele quer falar conosco, diretamente a nós. Há quanto tempo você não escuta a voz de Deus? Não que lhe disseram, mas aquilo que você mesmo escutou dele. A palavra diz que Deus veio e esteve ali. Ele aguardava Samuel no mesmo lugar. Deus não muda a maneira de nos encontrar porque nós saímos do quarto. Ele permanece imutável. Por isso, o segredo é sempre voltarmos para o ponto de encontro. Tantos correm atrás de profecias, igrejas diferentes, homens e mulheres de Deus que possam lhe trazer direção, alegramento, que estão desesperados para ouvir a Deus, quando na realidade querem ouvir apenas o que eles mesmos querem. Contudo, apesar de ser aguardado no mesmo lugar, Samuel nunca tinha escutado a voz de Deus antes. Então,
não podia saber de quem o chamava era o Senhor. Se um desconhecido ligasse para você agora, você não saberia quem é. E tudo bem, porque você não tem obrigação de saber. Ninguém é obrigado a reconhecer a voz que nunca ouviu. Por outro lado, se você já ouviu a voz, tem que ter compromisso com ela. Se você nunca ouviu a voz de Deus, não é obrigado a reconhecer quando Ele está falando. Mas se já ouviu, é seu dever criar intimidade com ela. A questão é que dizemos ouvir a voz de Deus quando Ele nos fala o que queremos ouvir, mas quando recebemos uma resposta contrária do que gostaríamos, afirmamos que Deus não está falando o que aquilo que escutaram não era de Deus. O Senhor está sempre se comunicando conosco, porém, para sabermos o que é de Deus ou não, só há uma maneira: provarmos através de sua palavra. Não existe absolutamente nada que Deus falará que seja contra a Bíblia. Nas Escrituras há todas as verdades e respostas que precisamos. Porém, é bem verdade também que o nome da pessoa certa com quem você deve se casar, por exemplo, não estará expresso na Bíblia, mas nela você encontrará os princípios e valores que te nortearão a vida e todas as suas decisões. Se você realmente tem vontade de escutar a voz de Deus mais do que qualquer outra coisa, abra sua Bíblia. Todas as profecias, promessas, sonhos e vontades de Deus para a sua vida estarão escritas ali. O nosso problema é que buscamos a voz de Deus em todos os lugares, menos em sua palavra. Queremos ouvir a sua voz, mas não queremos a palavra. Eu fui pastor de jovens por 3 anos e certa vez uma moça chegou para mim e disse que estava pensando em namorar um rapaz da igreja e queria pedir um conselho meu a respeito daquela união. De cara, eu disse que não consentia e que, por diversos motivos, eles não deveriam namorar. Entretanto, a moça contrariada disse que toda a minha percepção e palavras eram carnais, não vinham da parte de Deus. Aquela jovem, então, saindo dali, acabou indo para a casa de algumas pessoas que entregaram profecias, e uma delas lhe disse: eu vejo uma aliança na sua mão e um véu na sua cabeça, e você vai se casar. Rapidamente, a moça e o rapaz começaram a namorar, porém não demorou muito para terminassem e seguirem seus caminhos completamente diferentes um do outro. Quando os aconselhei, não estava profetizando o contrário, porque não queria a felicidade deles e nem mesmo ouviu um anjo que sussurrou o possível fracasso daquele relacionamento. Eu conhecia os dois e sabia que aquele relacionamento não tinha como dar certo por uma série de fatores muito delicados, mas infelizmente muitas pessoas, quando vão atrás de um conselho, na verdade querem que seu desejo seja respondido pela palavra de um homem ou mulher de Deus. Querem que o Senhor corrobore com o seu desejo. Assim, terceirizam as respostas que eles mesmos deveriam ouvir de Deus por meio de suas orações e tempo de leitura da Bíblia, porque talvez não tenham escutado o que gostariam de ouvir e porque não querem se dar esse trabalho. Buscar a vontade e coração de Deus para as nossas vidas exige tempo e presença e tempo de leitura da palavra. Entretanto, muitos não estão dispostos a pagar esse preço. Dessa forma, submetem-se a situações assim, sem saber que todas as respostas que precisam já estão expressas na palavra. Não necessitamos de uma lista clara do que podemos ou não fazer em cada situação. Os princípios e valores de Deus estão claros na Bíblia, e por essa razão, muitas vezes, ouvir a voz de Deus é apenas seguir aquilo que já foi manifesto em sua palavra. Se temos o seu padrão, agimos como ele agiria. Todos os seus pensamentos, coração, caráter e modos de agir estão na Bíblia. Não precisamos esperar anjos descerem dos céus para nos confirmar o que devemos ou não fazer, porque a palavra nos encarrega de nos direcionar em nossas escolhas. A resposta está na Bíblia. Apenas valorize e mastigue cada frase das Escrituras. Não se preocupe com os mistérios que ainda não conhece, que ainda não consegue entender. Preocupe-se em se manter constante na busca por mais de Deus através da palavra e da oração. Mantenha-se sempre no ponto de encontro e disponível para ouvir a voz que te chama. Assim, pouco a pouco, relacionando-se com o Senhor, buscando a sua face e se alimentando da palavra, você passará a discernir a voz de Deus em seu coração com mais facilidade. A história conta que somente após 3 vezes que Samuel ouviu o seu nome e correu a tal profeta, ele foi instruído a responder: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eli estava tão insensível à voz de Deus que nem sabia mais como ele se manifestava. Talvez seja o Senhor falando com Samuel, pensou ele. O sacerdote demorou para entender que era Deus quem estava falando, tamanha falta de discernimento em que se encontrava.
Porém, na quarta vez, ao escutar aquela voz, Samuel fez conforme Eli havia dito. Há muitas pessoas às quais Deus está tentando fazer contato há muito tempo, e a única coisa que falta para que a comunicação se estabeleça é: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Entretanto, não conseguem escutar porque não se posicionam para ouvir, e porque ainda não reconheceram algo simples: Senhor, servo. Ele fala, eu escuto. Ele manda, eu obedeço. Fala, Senhor, o teu servo ouve. O curioso, entretanto, é que, ao se revelar a Samuel, Deus lhe entrega uma profecia a respeito de Eli, que já tinha sido dada no capítulo anterior por outro homem de Deus. Ou seja, o que o sacerdote recebeu de Samuel não era novidade. Por esse motivo, chega a soar até certo ponto como uma redundância da parte divina, o que me faz pensar que talvez aquela mensagem fosse sim importante para Eli, mas que, na realidade, o que Deus queria mesmo era tornar a sua voz conhecida para o menino Samuel. É como se ele estivesse se apresentando: muito prazer, essa é a minha voz e é ela que você ouvirá a partir de hoje. E mais do que isso, ouso dizer que possivelmente Deus estava usando aquela situação para lhe mostrar o padrão que ele não deveria seguir. Afinal, Samuel estava inserido naquele péssimo contexto. Deus faz o mesmo conosco. Ele está constantemente chamando pessoas, como fez com Samuel. Ele não deseja que o conheçamos através de um relacionamento com a interferência de outras pessoas, mas quer se relacionar conosco pessoalmente. Só ele e você. O tempo inteiro ele está se apresentando. Essa é a minha voz. Tudo o que temos que fazer é ir até o ponto de encontro, o nosso quarto, e fecharmos a porta e nos conectarmos com ele. Dessa maneira, ele revelará os propósitos, padrões e verdades sobre nós, e não restarão mais dúvidas. Foi isso que aconteceu com Samuel, ao ter contato com a voz de Deus. Por isso, mesmo em meio ao caos da casa de Eli, ele pôde permanecer firme e imune aos maus exemplos daquela família. Hoje temos visto e ouvido tantos padrões errados envolvendo pessoas de igreja, mas o padrão divino ainda não mudou. E apesar de ter acontecido com alguém próximo de você, não quer dizer que essa sentença esteja decretada em sua vida. Só porque os seus pais se divorciaram não significa que essa é a diretriz de Deus, nem que isso acontecerá com você. Não importa se seu pai foi um espancador, se sua mãe adulterou ou se muitos em sua família foram para as drogas. Em Jesus tudo se faz novo. A sentença que um dia condenava a casa não tem mais poder a partir do momento em que você se alinha com a voz de Deus e obedece sua palavra. Você não precisa se submeter a um padrão errado, porque o fato de ter sido assim uma vez não quer dizer que precisa ser dessa forma de novo. Durante muitos anos eu vivi situações muito complicadas dentro de casa. Na igreja, na frente de todo mundo, era completamente diferente do que era em casa. E isso me feriu e traumatizou em vários aspectos. Eu fui taxado como retardado, burro, recebi palavras malditas e por muito tempo ouvi que a minha opinião não valia nada, o que a minha palavra não significava coisa alguma. No decorrer de longos anos, eu pensei que eu era mesmo tudo aquilo que diziam a meu respeito. Quantas vezes eu estava sorrindo e cantando na igreja, mas estava destruído por dentro. Eu me sentia tão triste, estigmatizado e carregando um legado tão negativo. E quando adolescente, eu comecei a receber as palavras de Deus dizendo que eu seria um pregador influente da mensagem de Cristo. Eu não conseguia ver futuro naquelas profecias porque o que eu via dentro de casa não condizia com aquelas verdades sobre mim. Eu pensava: eu não vou ser ninguém. Olhe para a minha família, para o bairro onde eu moro, olhe o que as pessoas enxergam em mim. Nem mesmo os meus líderes acreditam em mim. Isso não combina comigo. Dessa maneira, cada vez mais eu sentia sufocado e deprimido por mentiras que nunca tinham saído da boca de Deus. Contudo, mais tarde, entendi que o único que deveria ter influência e poder sobre mim era o Senhor, e Ele não pensava absolutamente nada daquilo sobre mim. Apenas Ele
sabe quem eu e você somos de verdade, e no futuro ele tem para nós é de paz e não de mal. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Não se deixe enganar. Só porque aconteceu em sua família e até mesmo com você no passado, não significa que isso tem que se repetir os modelos fracassados. Você não precisa ser infeliz porque saiu de um lugar infeliz. Seja quem a voz de Deus diz que você é, porque essa sim é a sua identidade. Não temos de ser frutos das nossas casas, temos de ser frutos da voz de Deus. À medida que conquistamos experiências com eles, nos tornamos quem a sua voz afirma que somos. Ainda que o mundo não acredite, ainda que nem mesmo nós acreditemos, persevere em ouvir o que ele diz a seu respeito, e você verá pouco a pouco suas verdades se tornando a sua realidade. Escute a voz, crie intimidade e apreço pela voz, e ela direcionará e capacitará a sua vida para que você viva o novo que ele tem especialmente para você. Samuel, ao voltar para o seu quarto, era um menino, mas após ouvir a voz de Deus e sair de lá, ele havia se tornado um profeta. Todo homem tem um antes e um depois da voz de Deus, e como é bom estar perto de pessoas que valorizam, obedecem e amam a voz e presença do Senhor. Geralmente, elas não reclamam, não desistem, não falam mal dos outros, não gemem por impulso ou com imaturidade, porque quem escuta a voz de Deus se transforma em alguém tratado, maduro, confiante, esperançoso e visionário. A única coisa que precisamos fazer é: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Coloque-se na posição de ouvinte o tempo inteiro. Corra atrás da voz e da presença de Deus, porque Ele prometeu que nos responderia e revelaria os mistérios para nós. Quem ouve a voz do Senhor tem a capacidade de enxergar e discernir o que ninguém é capaz. E Ele quer que isso aconteça. Contudo, se os sacerdotes não se levantarem ou se falharem, Deus levantará outros, mesmo que sejam meninos, porque nenhum lugar ficará sem a sua voz. Samuel, além de jovem, era a pessoa mais improvável para estar ali. Pela lógica, ele jamais seria um sacerdote. Ele não fazia parte de uma linha sacerdotal, ele não tinha ligação alguma que o colocasse naquela posição, porém, mesmo antes de nascer, ele já se encontrava disponível para Deus e sua voz, mesmo que no começo nem soubesse com o que ela se parecia. Se ele tivesse ouvido a voz, se arrependido e mudado a sua maneira de agir, Samuel não precisaria ser levantado sacerdote, ele seria apenas profeta. Ele continuaria como um intermediador entre Deus e o povo, mas ele não se posicionou. Algo crucial que precisamos manter em mente é que não basta apenas ouvir a voz, é necessário fazer algo a respeito. Naquele momento, Deus estava requerendo santidade, obediência e honra de Eli e seus filhos, mas eles permaneceram como se nada estivesse acontecendo. Apenas a escutar a voz de Deus sem fazer algo prático em seguida é o mesmo que a autossabotagem, de fadar o futuro ao fracasso. Porque apesar de Deus nos direcionar e revelar a sua vontade perfeita, a mudança depende de nossos passos e da nossa resposta. Afinal, temos o livre arbítrio. Por outro lado, é importante mencionar também que muitos até se colocam em posição de ouvir a voz e à disposição de dar passos práticos para a sua mudança, mas por não entenderem como o processo de comunicação se dá, acabam estagnados pensando que não ouviram a Deus, quando na verdade só precisam entender a maneira como Ele está falando. Na faculdade, eu me lembro de ter tido uma aula sobre comunicação que mudou muito a minha perspectiva sobre nosso relacionamento com Deus. O professor comentou que para que a comunicação seja perfeita é necessário que haja uma mensagem, um emissor, um receptor, um código, um contexto e um canal. O emissor envia a mensagem para o receptor, utilizando um canal e um código específico. E tudo isso precisa ter um contexto para que faça sentido para quem está recebendo a mensagem. Ou seja, se o meu código com você é português, eu não posso querer manter uma conversa em inglês, porque você não falar esse idioma, não haverá conversa. Eu me lembro de uma história muito engraçada envolvendo a minha mãe. Anos atrás, ela e meu pai receberam um pastor americano em casa, mas o problema é que nenhum deles falava inglês. Ela, sempre muito prestativa e atenciosa, fez um café da manhã imperial para o pastor, mas como não falava a mesma língua dele, resolveu perguntar se ele queria mais e se estava gostando de tudo em português. Fez alguns gestos para acompanhar a fala, mas não obteve muito retorno porque o código deles era diferente.
Com o fracasso momentâneo da conversa, minha mãe resolveu sair da cozinha, mas voltou um tempo depois aos berros dizendo: Pastor, o senhor quer mais café? Estava gostando do que preparei? Na cabeça dela, falar mais alto era o mesmo que falar em inglês, mas, apesar da tentativa, o pastor, ao partir dali assustado, estava entendendo menos ainda o que acontecia. Quando o código não é o mesmo, não adianta espernear ou gritar, porque a compreensão não ocorrerá. Deus ainda se comunica através do mesmo código, ele não mudou e nunca mudará. O idioma de Deus ainda é o mesmo, santidade. Sem uma vida de santidade, é impossível ouvir a voz de Deus e ter comunhão com Ele. Quando buscamos santidade, não existe a menor possibilidade de não sentirmos e ouvirmos a voz de Deus, porque o código está alinhado. Todavia, em todo processo de comunicação pode existir o que chamamos de ruído. Dessa forma, mesmo com o código alinhado, as falhas podem contaminar o diálogo. Adão e Eva, quando estavam no jardim, por exemplo, não deixaram de se comunicar com o Senhor, mas foram atrapalhados por um ruído na conversa. Eles faziam tudo com Deus, e mesmo após terem pecado, Deus não deixou de encontrá-los na viração do dia. Ele não deixou de tentar se comunicar, e como percebemos o seu amor nisso? Não existe barreiras ou obstáculos grandes demais para que possam fazer com que Deus desista de nos ter por perto. Em contrapartida, quando os ruídos existem, eles não têm como simplesmente serem ignorados. Algumas pessoas até estão perto de Jesus, mas há tantos ruídos atrapalhando a conversa que não conseguem ouvir absolutamente nada. Por isso, pare de permitir com que ruídos contaminem a sua conversa com o Senhor. Parem de ouvir os lixos que você escuta. Pare de andar com pessoas que só o afastam de Deus. Pare de assistir os programas sujos, porque tudo isso gera ruídos em você. E em razão disso, você não chega à igreja e diz que Deus não fala com você. Na verdade, Ele fala, mas você tem tantos ruídos sujos aí dentro que não consegue mais escutar. Despedace os ruídos e volte à intimidade com Deus. Volte a ouvir a sua voz. Samuel não tinha intimidade com Deus. Quando o ouviu chamá-lo das primeiras vezes, ele não reconhecia a voz do Senhor, mas no momento em que se posicionou e se colocou à disposição, passou a ter o seu próprio relacionamento com ele e ser transformado. De menino, ele se tornou profeta. Quando nos expomos à voz de Deus e ao relacionamento verdadeiro com Ele, passamos de meninos e meninas para aquilo que nos chama para fazer, que Ele nos chama para fazer. Homens e mulheres que reconhecem a sua voz e se permitem ser transformados por ela. Só o que temos a fazer é responder: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Não importa se você esteve afastado e não consegue mais reconhecer a voz de Deus, ou se nunca teve um relacionamento profundo com Ele. Deus permanece no mesmo ponto de encontro esperando por você, até que você reconheça a sua voz e responda: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Lembre-se, Deus nunca mudará o seu código. Ele não mudará o seu jeito de agir, não mudará o ponto de encontro, não mudará quem Ele é. Deus é imutável e inconstante. Sendo assim, mesmo com a entrada dos ruídos, Ele não começará a berrar para se fazer ouvido. Ele permanecerá com o mesmo tom de voz, de maneira que apenas chegando mais perto e deixando os ruídos para trás, você será capaz de escutá-lo. Glória a Deus por mais essa oportunidade de ler aqui mais um capítulo. Capítulo, creio que um pouco mais curto. Meu óculos chegou no meio da gravação, coloquei ele aqui para melhorar aqui a nossa leitura. E no próximo vídeo vamos ler aqui o capítulo 10. Já é o último capítulo, que tem por título Imprudente Amor. A gente finaliza o livro e a gente conversa um pouco sobre os próximos vídeos. Não estou conseguindo soltar vídeos todos os dias, como era proposto, por conta mesmo da internet, da edição, como eu falei para vocês, mas vai orando pela gente, que vai dar certo em nome de Jesus. O próximo livro eu creio que eu vou me programar melhor e vai dar para mim poder postar todos os dias para vocês. Tá bom? Então não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e mandar esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis, para que mais pessoas sejam alcançadas através dessa mensagem que é muito maravilhosa. Amém, gente? Então Deus te abençoe e até a próxima.